Nessa vida de solteira, toda mulher acaba encontrando algumas possibilidades, alguns pretendentes. E muitas vezes esses pretendentes, eles podem, de certa maneira, parecer ter alguma vantagem no começo, mas depois você percebe que, olha, era melhor ter distância. Aquela clássica frase de Gandalf, aqui ó, por sinal, nessa cena aqui ó, em que ele diz o quê? Run your fools, vaza, corre, vai pra longe. Então, pensando na solteira e pensando em você solteira que está aí na tentativa de encontrar algum homem que preste, algum homem para dividir a vida, algum homem que está assim, né, para ver se dá para dar um chamego pelo menos, né, para ter uns filhos, ter uns fios. Hoje eu quero te ajudar a você não perder tempo com um homem que não presta. É exatamente isso. Então hoje eu quero falar sobre os 4 tipos de homens que você deve manter distância, tá? Por quê? Uma coisa que eu sei da mulher é que ela tem o radar ligado. Às vezes o radar pega coisa que completamente desnecessária, às vezes o radar inventa sinais, mas às vezes você, mulher, já percebeu alguma coisa, mas ainda não tem o fato concreto. Ainda não tem certeza se esse cara vale a pena ou não vale a pena. Aí você vai cair naquele vídeo que eu já falei aqui várias vezes, que é o vídeo a pior postura que a mulher pode ter. Né? A segunda playlist do meu YouTube aqui embaixo, né? Tem ali, é o segundo vídeo mais assistido que eu gravei. A pior postura que a mulher pode ter, que é qual? Vamos ver aonde vai dar. Aonde é que isso vai dar? E normalmente, muita coisa que você entra nessa dinâmica, você já sabe que é dar merda, mas você fica evitando, porque você quer ter certeza. Né? Eu já ouvi muitas mulheres falando isso assim, não, eu quero ver o que ele vai fazer daqui por diante. Pra quê? Pra quê que eu pergunto, entende? Mas enfim, antes de você cair no conto do vigário, antes de você... Até por sinal, eu não sei porque tem esse ditado, né? Cair no conto do vigário. Alguém, por favor, me explique aqui embaixo. Mas assim, antes de você cair no conto do vigário, antes de te passarem o tal do Miguel sem L, antes de você se ver apaixonado por um sujeito que não presta, não vale a pena, hoje eu quero falar pra você. Tem 4 tipos de homens que você deve manter distância, ou se você está se relacionando agora, você já... Levanta a red flag, minha senhora, entende? Porque você pode estar correndo risco de se frustrar, tá bom? Mas antes de eu começar a falar sobre isso, eu tenho um tipo de homem que você pode ficar próximo, que vai com certeza te ajudar. Esse homem aqui, sou eu, sou moi. Então, por favor, segue esse canal, deixa seu like, liga já a sineta, entende? Porque quem é solteiro e me acompanha sabe que o meu lema aqui para solteiro é o quê? Como ser solteira com bom senso no mundo sem noção. Este é o meu objetivo quando eu falo com vocês, tá? Minhas queridas solteiras. Eu quero realmente ajudar. Tem vários vídeos aqui que falam de relacionamento e com certeza você vai ter muito mais bom senso. E às vezes é muito melhor não liga pra ele, liga pra mim, não liga pra ele. Entende? Em que sentido? Quem pegou a referência da música, pegou. No sentido de você para de gastar tempo com quem não presta e gasta tempo assistindo meus vídeos. Olha que troca boa. Só vai ter aqui felicidade. Eu fico feliz, você fica feliz, todo mundo fica feliz, tá bom? Enfim, não deixe de me seguir aqui. E vamos então agora falar dos 4 tipos de homens que você deve manter distância. Primeiro homem que você deve manter uma distância absurda é o homem frouxo, é o homem mole. Quem é esse homem? Até escrevi aqui assim, ó. É o sujeito sem atitude, é o sujeito que não responde mensagem pra você porque tava fazendo outras coisas. É o sujeito que, entende? Você fala, vamos sair, ele não tem nada, ele não se arruma, ele não pensa em nada, tá lá frouxo, encostado, não faz porra nenhuma, entendeu? Então o primeiro homem que você deve se afastar é o homem frouxo. Por quê? O homem frouxo, muitas vezes, a mulher se aproxima dele porque ele não oferece, como é que é? Ele não é um sujeito ameaçador. Não é um sujeito que vai fazer mal ativamente para a mulher, não é um cara que vai enganar, não é esse tipo de coisa. Então o que acontece, muitas vezes, a mulher acaba se aproximando desse cara porque é confortável, o cara é de boa, o cara é tranquilo, é good vibes, não tem pressa, ele não quer se provar, ele não é igual aos outros 3 tipos aqui que eu vou falar. E nessa, você acaba o quê? Se lascando. Porque acaba se envolvendo com um cara e, invariavelmente, o homem frouxo, se você entrar num relacionamento, seja qual for, um relacionamento parcial, um relacionamento de fato, um namoro, você vai acabar entrando naquela dinâmica clássica de ter que carregar o cara nas costas, tá? Então, o homem frouxo não é uma boa opção, não é legal para você.
Então fique longe deste homem frouxo. Então o primeiro homem frouxo, não fique do lado desse cara. Você vai invariavelmente entrar num relacionamento que vai ter que arrastar o cara e daí vai ser aquela coisa, mas ele não tem iniciativa e você vai ter que ter iniciativa pelos dois e daí ele sempre vai olhar pra você e falar, a gente nunca teve nada, você sabe que eu não quero. E ele é sempre o cara descompromissado, não no sentido de distância, de não querer relacionamento com você, mas é o cara descompromissado de ele até assume o compromisso, mas não realiza, entende? Então assim, e aí, o que você pensa de família? Não sei, nunca pensei em nada, não pensa no futuro. Né? É o tipo de cara que só enche o saco. A partir do momento que você percebe isso, você começa a ver que, meu Deus, esse cara não faz porra nenhuma. Esse é homem frouxo. Fique longe desse homem, tá bom? Segundo homem que você, mulher solteira com bom senso, tem que tomar distância. É exatamente o inverso, que é o garanhão. O garanhão, a gente já conhece o garanhão. É o pegador, é o malandro, é o cara que é bonitão, o cara que é sedutor, o cara que ele sempre tá falando palavras interessantes, bonitas, coisa e tal, bababá. E você olha e você fala, é cilada, mas eu vou. Eu vou te dizer, é cilada, então não vá, tá bom? Não vá na cilada. Por quê? Porque o garanhão é óbvio. É um sujeito que, obviamente, ele vai se portar de um jeito para conseguir te conquistar. E diferente do homem frouxo, homem mole, que você fica com ele porque ele é inofensivo, o garanhão, ele tem uma presença, ele te inquieta, ele te provoca, mas o arco dele é uma subida e uma descida. O garanhão, normalmente, ele só quer ter ali a conquista e te botar numa baita de uma friend zone. Entende? E aí é um risco, por quê? Porque você vai se sentir novamente usada, você vai se sentir novamente trouxa, você vai novamente olhar para as amigas e falar, eu sabia que este homem faria isso comigo. Eu sabia. Então muitas vezes você pode botar chifre em cabeça de cavalo, ou seja, o cara não ia fazer isso e você achou que ele ia fazer, mas também tem muitas vezes que você já tem o histórico do cara, você já sabe como ele é. Então se você vai se aproximar de um garanhão, né, de livre espontânea vontade, né? Garanhão é da minha época, né? O cafajeste, como a galera fala hoje. Se você vai se aproximar do cafajeste, não adianta depois reclamar que ele me enganou, ele me deixou, eu descobri que ele tá com outro. Não adianta, não adianta. Esse negócio de Madre Teresa de Calcutá, de transformar a vida das pessoas, entende? De ser, tem a pastoral da caridade, eu vou pegar este homem, vou transformá-lo. Minha senhora, tu não é irmãos à obra, não é irmãs à obra, entende? Para pegar um homem lixo e transformar em algo melhor. Tu tá parecendo professora de infantil que vai pegar uma garrafa PET para transformar num avião, entende? A gente sabe que aquilo ali não funciona, aquilo ali você distrai a criança, mas de fato não chega a lugar nenhum. Você não é um artista plástico que transforma numa grande obra, entende? Tampinha de garrafa. Então vamos abaixar a bolinha. Né? Não fica entrando em furada óbvia, em cilada óbvia. Recentemente, inclusive, eu gravei um vídeo, você é burro, certo? Eu digo aqui, muitas vezes você vê o garanhão, você cai na dele, o cara te engana, aí o cara volta com a lábia, a mesma lábia que te enganou a primeira vez, você cai a segunda vez, ele volta com a mesma lábia e você cai a terceira vez. Vamos parar, minha senhora, vamos parar de ser burro, vamos parar de ser burra, entende? Ok? Então, segundo homem, se o primeiro homem frouxo, o segundo é o garanhão, tá? Pelo amor de Deus, tome distância. Agora vem dois tipos que não são tão óbvios, é por isso que eu tô gravando esse vídeo, tá bom? Terceiro tipo de homem que você tem que manter distância é o emocionado. Meu Deus do céu, recentemente eu tive que lidar, entende? Eu tive que lidar com a consequência de dois filha da puta, entendeu? Desculpa, xinguei, tá? Não sou muito de xingar, mas às vezes a gente precisa, né, minha senhora? O que acontece é o quê? O emocionado, aquele cara que olha pra você e fala, nossa, eu quero casar com você. Você é a mulher da minha vida, coisa e tal. Mas em vez de ele ser um homem com uma postura de eu quero casar com você, não, você... Sabe, você vê que o cara tá mais emocionado que você. Às vezes o que acontece? A mulher, ela já tá com o coração assim, seco, né? Seu coração já virou uma uva passa, né? Já tá, como dizem, o coração peludo. Parece aquela batata que você esqueceu na geladeira, ela já tá criando raiz, já tá assim, ó, peluda. Né? Ou então tá assim, seco, tá duro, tá árido. Aí conhece um emocionado. Aí o que acontece? A mulher se sente como? Finalmente alguém que sente pelos dois, porque sempre fui eu que senti pelos dois. Sempre fui eu a emocionada.
Sempre eu amei mais do que fui amada. Finalmente um homem que me valoriza. Porque o cara vem com emoção pra você, pra ele e pras próximas 4 que ele tá em vista. Eu até gravei um vídeo esses dias aqui atrás chamado Serial Lover. Por que o sujeito pula de relacionamento em relacionamento? Normalmente é o emocionado. Aí o que o emocionado fala? Faz aqui, ó, até escrevi aqui, ó. Primeiro, desesperado. A mulher desesperada a gente já conhece. E normalmente a mulher desesperada, os homens pulam 20 metros atrás, né? 20 passos para trás. Mas o homem desesperado, ele se manifesta de uma outra maneira. Você está acostumado com os caras frouxos, acostumado com os caras mole, ou com os garanhão, o emocionado vem e ele fala o que ele quer, que você quer escutar. Ele fala no teu ouvido e você fica emocionado. Nossa, ele é poético. Se você começou a ouvir o cara e pensou, ele é poético, minha senhora, desde quando isso é um negócio que é legal? Desde quando, minha senhora? Vou dar um exemplo, eu sou músico, eu escrevo, até tem assim, uma viés meio artístico, mas não foi na base das declarações bonitas, entendeu? Então normalmente é isso, o cara vem e ele compensa aquilo que você estava sofrendo, tá? E aí nesse sentido, ele diz que te ama, ele diz que te ama um monte, sabe? Como eu já disse aqui, né? O sujeito ali que, né, que é assim, ó, é a rapariga do eu te amo, entende? Fala eu te amo pra todo mundo. Outra coisa que ele quer tudo, ele quer te conhecer, ele quer conversar, ele quer não sei das quantas, e ele já quer morar junto, e ele já tá falando sobre ter filho, e ele já não sei das quantas, quando vai ver ele tá te sufocando, e o que foi que ele te deu de base sólida? Zero. Zero. Entende? Zero. Aí vai lá emocionado, mas eu te amo, coisa e tal. O que acontece com esse sujeito, vou te dizer, na primeira briga que você tiver, esse emocionado vai ser emocionado pro lado inverso. Porque eu tô muito decepcionado, porque olha só, olha as coisas que eu fiz pra você, tinha tanto pra frente, tinha tanto futuro, coisa e tal. E aí você vai descobrir que o emocionado, sensível, muito dedicado, na verdade não é nada mais que um cara orgulhoso, entende? Que aprendeu que se ele tiver uma linguagem meio migué, mais melosa, ele conquista melhor do que o outro. É um cara que não tem coragem de ser o garanhão nem o filho da puta. Então o que acontece é o quê? Ele sente que ele tem que criar um elo, um vínculo com a mulher, entendeu? E gosta da mulher, desse drama emocional. Tem gente, já falei aqui também no meu canal, novelização da vida. Acha que a vida é uma novela, um filme. Aí aprendeu a se relacionar assim. Aí não dá, entende? E vamos ser sinceros, tem uns caras que é emocionado que você começa a achar assim, acho que esse sujeito não gosta da mesma fruta que eu gosto, entende? Porque daí às vezes assim, é muito emocionado, é muito afetivo, é muito frágil. Você fala, que é isso, entende? Então o terceiro tipo é o emocionado. Muito cuidado, tá? Porque no mundo árido que nós estamos vivendo, um sujeito que fala os seus sentimentos é admirável. Um sujeito que consegue conversar é admirável, mas ele não pode perder algo que é muito masculino, que é o quê? Uma seriedade natural, uma prudência e também assim, não é só masculino ou feminino. Não dá pro cara atropelar etapas, entende? Eu sei que a gente quer viver algo, a gente quer algo suave, leve, divertido e apaixonado. Eu sei, mas assim, no bingo completo da vida amorosa, normalmente a gente não faz cartela cheia. Então vamos devagar, sabe? Às vezes o cara emocionado, você não dá tempo de você conhecer o cara de fato, você já está extremamente comprometida. Já conheceu a família, já tem post no Instagram, o cara já apresentou para filho, você já apresentou para o chefe, já fez declaração, já viu igreja, esse tipo de coisa. Então é um perigo, tá? Essa ideia do cara ser muito mais emocionado que você, eu não concordo. Tá? O inverso também, né? Como é o homem frouxo, o homem mole. O cara que é muito pouco emocionado perto do que você é, também é um problema. A gente tem que encontrar pessoas que estejam dialogando na mesma sintonia que nós, tá bom? Beleza, esse é o terceiro tipo, tá? Primeiro tipo, homem frouxo, tá? Segundo tipo, o garanhão, o pegador, o cafajeste. Terceiro tipo, o emocionado. Eu te amo no segundo encontro, tá? Quarto tipo aí, também é um tipo que muitas vezes não é muito mapeado, mas hoje em dia é mais fácil de encontrar, é o dono de si e dos outros. Então, na verdade, é aquele sujeito autossuficiente. É aquele red pill que não tem raiva de mulher. É aquele red pill que, na verdade, quer se utilizar da mulher. Então, o que acontece? Eu até escrevi aqui assim, ó. O que eu escrevi? Sabe? Isso. Cara, que letra ruim que eu escrevi aqui embaixo, né? Você consegue entender isso aqui? Isso aqui é um sabe. Sabe que quer. Pai, que letra ruim, Jota. Eita. Tá. O que é o dono de si? Ele chega sabendo o que ele quer. Mas ele sabe tanto o que ele quer,
que ele sabe o tipo de mulher que ele quer. E ele sabe tanto o tipo de mulher que ele quer fazer com que você vire essa mulher. Então ele sabe tudo. Ele é aquele sujeito, né? Eu uso essa analogia num curso que eu já dei há um tempo atrás, que tem a rainha na Torre de Marfim, né? Então aquela mulher que assim, eu tô aberta a relacionamento, mas você vai ter que se desdobrar para chegar até mim. O dono de si e dos outros, esse quarto tipo de homem, é aquele sujeito que quando você chega para conversar com ele, você é mulher, você fica meio até constrangida. Parece que o sujeito tem um requinte, ele tem uma inteligência, ele manja, ele é pá, assim, parece que ele... E ao mesmo tempo, ele diz que ele é muito aberto, coisa e tal, ele é porra nenhuma, entendeu? Ele não é nada daquilo. Ele tá te avaliando do começo ao fim, já anotando quais são os erros, porque ele vai querer um tipo de mulher muito específica. Por isso que ele tem esse clima meio high society, meio requinte sedução, entendeu? E aí quando você vai ver, você tá se relacionando com um cara que de certa maneira te passa uma segurança, mulher, porque ele é dono de si e é dono dos outros também, não é mesmo? Ele é dono de si, ele entende, ele é bem realizado, ele já tem vivência, ele tem resposta para tudo, mas daqui a pouco, o que você começa a perceber, ele para te dar tudo isso, te dar essa segurança, você vai ter que começar a se moldar a quem ele quer que você seja. Ou seja, ele quer que você vire uma outra pessoa para poder satisfazer o que ele quer. E esse sujeito vai invariavelmente virar um tirano no relacionamento. Tirano é aquele sujeito que vai reclamar desde a roupa, do seu corpo, dos seus gostos, dos seus amigos, do seu cabelo, entende? É aquele sujeito que, por sinal, se ele é dono de si e dos outros, ele até entende de moda feminina, ele até entende de várias coisas. Aí quando você vai defender alguma coisa, ele consegue te dar uma aula de uma parada que, sei lá, você nem sabia de maquiagem, entendeu? Não, porque eu estudei, porque eu acho que isso é necessário, porque, pá, como é que... Então ele tem altos padrões, entende? Para ele e para você mesmo. Então aí é um problema. Por quê? Se de um lado o homem mole te deixa completamente insegura, você tem que carregar o cara nas costas, o garanhão também, né? Se você se sente um objeto, que o sujeito vem e volta, né? Faz um momento muito interessante, mas não dá mais nada. Se o sujeito emocionado pode te assustar, porque o cara vem com uma pressão, daqui a pouco já quer te engravidar aí em questão de 2 semanas, entende? O dono de si te assusta, entende? Por quê? Porque esse sujeito é tirano, ele vai começar a mandar em você. E aí você vai começar a se menosprezar, você vai começar a se sentir mal, porque esse sujeito tem muitos parâmetros. Você vai se sentir o quê? Insuficiente. Esse sujeito está sempre, de alguma maneira ele está te falando que você quer, esse tipo de coisa, sabe? É tipo mais ou menos 50 tons de cinza, Dorian Gray. Confundi tudo aqui. Dorian Gray é o retrato de Dorian Gray, que é o livro... De quem que é o livro? Esqueci o nome agora. O retrato de Dorian Gray é uma coisa, né? Outra coisa, 50 tons de cinza, que tem um tal do Gray, que eu não sei qual que é o nome. Escrevam aqui embaixo qual que é o nome do personagem dos 50 tons de cinza. Porque vocês assistiram que eu sei. Até eu assisti para fazer um podcast uma época. Mas o que acontece é o quê? É o sujeito que... Não precisa. Eu troco seu carro. Eu pago seu salário. Eu faço tudo para que você fique à disposição de mim. E ai de você se achar ruim, entendeu? Então este cara é muito perigoso também. E hoje em dia, eu acho assim, olhando para esses caras assim, eu acho que hoje em dia está tendo um aumento de emocionados e donos de si dos outros, entende? O dono de si aumentou bastante. Porque o dono de si não é mais aquele garanhão que fica com a mulher, ou então aquele malandro clássico que você sabe que é malandro, e ele fala, eu sou incorrigível, não é esse cara. O dono de si, ele tem um certo tipo de desejo de testar o seu poder sobre as mulheres, de dominação, entende? É por isso que eu me lembrei de 50 tons de cinza, porque tem isso. O dono de si e dos outros, esse quarto tipo que eu falei, ele quer dominar você. Ele não quer transar com você, ele não quer ter momentos bons com você, ele não quer te enganar, ele quer te dominar. Ele quer que você fique refém do cara, entende? E o emocionado, o que acontece, está aumentando também. Por que está aumentando? Porque é o sujeito que ele quer ir contra essa dinâmica da pegação. Ele é o sujeito que acha bonito ter certos tipos de sentimentos, entende? É o emocionado. É o cara que acha bonito, ele fica feliz por estar apaixonado. E às vezes não tem nada a ver com você. Ele gosta dessa coisa, ele gosta de estar nessa situação.
Ele acha que só ficar por ficar é muito material, é muito raso. Então ele começa a vir com um monte de gatilhos emocionais e no final das contas ele quer te usar muitas vezes sexualmente, mas também emocionalmente. Então eu acho que esses dois tipos, eles estão crescendo muito, porque o homem frouxo é um cara que você já sabe há séculos, às vezes infelizmente teu pai foi um homem frouxo, às vezes teus amigos são homens frouxos, você já passou na mão de muito homem frouxo, é um clássico da literatura, não é mesmo? E o garanhão é o outro clássico da literatura. Então normalmente fica entre isso, né? Tem muita mulher que eu falo, que eu já vi assim, que fala que ou fica entre os caras frouxos da igreja ou o garanhão de fora da igreja, né? Tem muita mulher que fala isso. Então esses daí são clássicos, acho que esses nunca vão morrer, eu espero que nunca morram, né? Porque sempre tem alguém que é frouxo, sempre tem alguém que é garanhão. Mas o emocionado e o dono de si mesmo, eu acho que é algo que você tem que prestar atenção hoje, porque normalmente, é uma coisa que eu falo assim, normalmente esses novos tipos, essas novas posturas, uma coisa que eu sempre falo é a questão do anticorpo emocional. Você não tem anticorpo emocional. Então, você nunca conheceu um cara emocionado, você cai na lábia, você não estava acostumado com esse tipo de dinâmica. Você nunca conheceu um cara dono de si e dos outros, você até fica assim, nossa, imagine eu ser a mulher do lado desse cara. Não, você vai ser a mulher bem abaixo desse cara. Esse cara vai querer te dominar. Mas enfim, minhas queridas solteiras que estão aqui em busca da normalidade do bom senso, me digam, eu esqueci mais alguma coisa? Tem mais algum tipo que você olha e você vê, tem que ficar longe? Tá? Não adianta, minha senhora, você falar do homem comprometido nem do homem casado. Não adianta, porque isso aí é óbvio. Você nem deveria estar perto. Esse aí tem que puxar a tua orelha se está se relacionando. Entende? O homem casado, entende? O homem comprometido, você nunca deve. Isso aí já é outro clássico de literatura. Isso você tem que ficar longe. Mas desses 4 caras aqui, o homem mole, né, o garanhão, o emocionado e o dono de si e dos outros, como que você vê? Você já passou na mão desses caras, não passou? E tem mais algum tipo? Tem mais algum tipo aqui que você quer concordar? Quer complementar? Tem mais algum tipo de homem que você acha que vale a pena conversar aqui? Fala aí pra mim aqui embaixo e vamos discutir. Mas, por favor, olhe para essas coisas, repense a sua vida, tá? E às vezes você pode estar se relacionando com alguém, ou você pode estar se relacionando com alguém, tá? O mais principal aqui desse vídeo, mais principal não, né? Mas uma das coisas principais de falar aqui nesse vídeo, às vezes você pode estar se relacionando com algum desses caras, ou com alguns caras que têm algum desses traços que eu falei, e ainda dá tempo de você corrigir. Então talvez dá tempo de conversar, porque assim, as pessoas falam pra mim, Jota, você acredita na mudança das pessoas? Eu sou psicólogo, eu tenho que acreditar, é a minha profissão. Mudar as pessoas, ajudar as pessoas a mudarem. Então, às vezes, você está se relacionando com um cara desse, que está parecendo meio garanhão, está parecendo meio emocionado, dá para dar uma diminuída, dá para dar uma conversada, dá para dar um ajuste, para o relacionamento não ser inviabilizando. Ou, às vezes, um cara que é dono de si e dos outros, ele não percebe que ele está sendo assim. Então, às vezes, vai dar para você sentar com o cara, conversar com ele, falar, andei pensando, você fala assim, eu me sinto assim, assim, assado. E, às vezes, o cara pode cair em si e falar, não tinha pensado nisso. Vou prestar mais atenção e realmente ele melhora. Então me diga, olhando para esses homens, faz sentido o que eu disse aqui? Tem mais coisa que você já sofreu na vida? Tá? Pensa nisso, minha senhora. Pensa nisso. Vamos ficar atenta, porque eu vejo muita mulher sofrendo hoje em dia. Homem também sofre? Sofre. Mas mulher solteira sofre demais. E eu realmente espero ter ajudado vocês, tá? Para concluir aqui, 3 coisas muito rápidas. Primeira, faça a palavra do bom senso chegar aos corações que precisam. Com certeza tem muita gente que precisa ouvir esse vídeo, porque está caindo na mão desses caras. Segunda coisa, se você quer conversar comigo, viu que está sofrendo com um tipo desse cara aqui, um tipo de homem como esse, você está sofrendo, quer conversar comigo e precisa botar as ideias para funcionar, precisa dialogar, tem algumas dúvidas, clica aqui embaixo no link, aqui abaixo na legenda, que tem ali, né, marque um horário comigo. Pode ser 1 hora de terapia ou pode ser 1h30 de atendimento pontual, que a gente senta em 1h30 conversa. Então marca aqui embaixo que com certeza eu vou poder te ajudar muito mais se você quiser. E a terceira coisa, aqui embaixo tem 3 masterclass. Dá uma olhada ali nos links, que eu acho que alguma dessas masterclass também pode te ajudar. Beleza? É isso por hoje, tá? Como eu disse, fique longe desses 4 tipos de homem, mas fique perto de mim e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.